Hoje vamos falar sobre as origens do deus Ra, seu mito, seus templos e práticas místicas, e no final vamos ensinar uma prática sacerdotal para se integrar com este néter e proteger a humanidade, e sentir também junto com isso a consciência divina. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bom? noite. Hoje, dia 30 de maio de 2021, vamos falar então sobre os mistérios do Deus Ra. Meu nome é Jorge Ager E eu sou Raquel Godoy. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Ager. tem outro integrante aqui que está comendo um palito agora, mas ela vai se apresentar sozinha no decorrer da nossa live. Logo. Boa noite, Alessandro, Dagoberto, Dione, Marlene, Luciane e a todos aqueles que ainda não se identificaram, mas que eu sei que estão aí com a gente. Sejam bem-vindos. Então, vamos falar de talvez um dos deuses mais importantes em toda a história do Egito. E vamos a encontrar nesse processo histórico reintegrado a outros deuses dentro de um sincretismo, como Atum, Amon, a Horus também e ao Keper, que seria o escaravelho que representa o sol matinal. Estes sincretismos foram se dando no decorrer do tempo e hoje não vamos tocar isso especificamente, porque cada sincretismo corresponde com uma filosofia ou um outro mistério. Hoje vamos ir às origens, digamos assim, da religião solar de Ra. Nas primeiras dinastias, quando ele começa a aparecer e sendo, digamos assim, apoiado pelos faraós, e onde aparecem seus primeiros templos, que são bem diferenciados de qualquer outro templo em toda a história do Egito. Então, onde nós vamos a encontrar ele? Basicamente, na quinta dinastia. Aunque é claro que se os reis, os faraós, os mais importantes da quinta dinastia, que foram 6, assimilaram a ideia de ser, digamos, faraós também, filhos de Ra, então, isso já vinha sendo gestado nas primeiras 4 dinastias, mas foi nesta que surge uma filosofia diferenciada, que é o que faz que Ra se coloque no topo, digamos assim. ¿No? El nacimiento del culto a Ra nace básicamente en la ciudad de Heliópolis. Y Heliópolis quer dizer cidade do sol, ¿no? Onde reinava antigamente o deus Atum. Digamos que nas primeiras 4 dinastias nós encontramos Atum como um deus criador fundamental, ao qual já nos referimos quando falamos dos mitos da criação em uma live anterior. Mas o nascimento do culto solar vai se gerando quando a cosmogonia de Atum renuncia a uma concepção de criação que estava fundamentada na criação surgida da evolução da matéria, é decir, até essa quinta dinastia, digamos, os grandes cientistas, sacerdotes, místicos de sua época achavam que a evolução do universo estava gerada, digamos, pela própria evolução da matéria, que não é muito diferente do que algumas pessoas pensam hoje, tá? Mas, quando aparece, digamos, a religião solar, isso muda esse conceito e se fala de que essa evolução seria gerada por obra do espírito ordenado da matéria, assim que a matéria teria um espírito, uma essência, uma consciência que levaria à ordem. Então teve uma mudança de concepção que é extremamente importante e que nós não vamos a esquecer, tá? Porque tem muito a ver com o que vamos aí continuar falando hoje.
Então, eu sei que o que vou falar agora no início, nestes primeiros minutos, é um papo cabeça, tá? Minha mulher diz que é um papo É cabeça. um papo cabeça. É só um pouquinho, tá? Depois Mas é ele um pouquinho, mas é já. necessário para entender todo o que vem depois. Então, devemos lembrar que no início da criação de Atum, para os antigos egípcios, o espírito de Atum, então, estava diluído no caos, quando ainda não existia o mundo, nem o céu, nem a terra. Mas no momento, quando Atum grita, vem a mim, diz algumas traduções, ou eu sou, quando ele diz eu sou, se desdobra e nesse momento nasce o Deus Ra. É decir, quando Atum chama a si mesmo, tá? Ele toma consciência, certo? Então, essa consciência de ser, dele ser, é Ra. Tá bom, então Ra é a consciência. Ra é a consciência de Atum, digamos assim. Tá. Mas isso é bem profundo, tá? São dois aspectos do mesmo ser. Ra seria, então, o poder que organiza o universo. Tá? E o poder de Ra se manifiesta como um controle sobre a forma, como a matéria se organiza, manipulando células, digamos assim, átomos, partículas subatômicas. Tá? Ra pode gerar tudo de nada, reorganizar e transformar tudo em matéria viva. Tá? Ra seria a consciência que existe nos átomos que permite sua evolução, inclusive em direção à vida, desde os sistemas moleculares cristalinos hasta as formas mais evoluídas da vida. Seria como uma espécie de um programa oculto que existe atrás de toda a existência e atrás de toda a matéria. Então, na evolução desta doutrina, quando Amon se une a Ra como Amon-Ra, representa então a consciência oculta. Lembrem-se disso. Amon está associado à cidade de Tebas, mas Amon já representava o oculto. A palavra Amon quer dizer o oculto. Interessante é que alguns egiptólogos colocam como culto. Culto de cultura. Não, culto de fazer um culto. Ah, sim, Tá? sim. De cultuar. De cultuar, tá? Então é interessante como pessoas que se dizem cultos interpretam o culto como culto, tá? Mas Amon então é a consciência oculta, Amon-Ra. Amon é o culto, o que está por trás da luz. Lembrem-se que pode parecer papo cabeça, mas é o que está por trás da luz. Então, Amon-Ra é o oculto detrás da luz. É dizer, que detrás da luz existe uma consciência criadora. Tá? Vão acompanhando. Tá. Então, se Atum está unido e separado de Ra, e o que seria Atum, então? Tá? Lembra que Muita memória na aula de hoje, gente. dentro do mito da criação encontramos que é um caldo, uma matéria, digamos, uma matéria em estado de plasma. Tá? Vamos ver, porque se fala na própria Torá, está escrito el Ruach Elohim. El Ruach Elohim é o Espírito de Deus que vagava por cima das águas. Fíjense que é bem claramente a definição de um plasma, que é a mesma coisa que os egípcios não falam, que flutua sobre uma matéria líquida, plasma. Tá? Este espírito poderia estar unido, então, a uma essência criativa, mas sem consciência para organizar o universo. Então, existe um Atum como um espírito da matéria. E Ra seria a consciência. Então, Atum é o espírito e Ra é a consciência. Isso, teremos um caldo original, um plasma, o espírito de Atum e a consciência criativa de Ra.
tá? Os três elementos da criação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma Trinidade. Nessa concepção muito bem colocada, ¿no? Porque vemos que o cristianismo também nos coloca a Trinidade, mas estamos falando de algo que usava o símbolo da cruz 3.000 anos antes de falar de cristianismo, tá? Não é pouca coisa, tá? Então é importante isso. Teríamos então um plasma, o espírito, se lembrem, uma consciência criativa de Ra e os três elementos da criação. Aí estão colocados. Então, se avaliamos esse mito da criação e o comparamos com os atuais no plano científico, tá? Vamos a ter um paralelismo total e absoluto. E isso é importante para nós ir evoluindo na conversa que vamos ter hoje. Os últimos conhecimentos ao respeito, digamos assim, do momento da criação e como seria que esse plasma original que todo mundo reconhece que existiu no estágio inicial do universo, os egípcios chamavam a esse plasma Nun. Lembrem-se disso. Em um momento, essa matéria se expande. Tá? Os egípcios falavam que Atum se multiplica, se divide a si mesmo. Lembram que di isso lá e expliquei a numeração, inclusive a matemática dessa subdivisão. E o que explica, digamos, a multiplicação que se fala na ciência. De repente tinha uma quantidade de matéria e de repente apareceu uma enorme quantidade de matéria. Então, o que teve foi uma divisão e uma multiplicação, que é exatamente o que os egípcios falavam nesse mito. Então, hoje, depois de muita discussão, sabemos que não temos uma explosão. Não foi um Big Bang. Não foi um Big Bang como explosão. Foi um Big Bang como multiplicação, que é exatamente o que os mitos terranos falam no Antigo Egito há 4.200 anos, por lo menos, podemos falar de muitos milhares de anos a mais. Sim. Então, o que sabemos hoje? Que esse plasma estava formado por quarks e gluons, que é um plasma diferenciado, olha a palavrinha, quarks e gluons, foi separado pela expansão do universo. E em seguida, os pedaços de quark se transformaram em hadrons. Olha, quarks, gluons, hadrons. A ciência tem toda a sua simbologia. E um hadrão com 3 quarks forma um próton, tá? Que faz parte dos núcleos atômicos. E os núcleos são os blocos de construção que constituem o universo, a Terra e nós. Tá? Posso fazer uma pergunta aqui, Rafa? Sim. Se Amon é o oculto, ele teria algo como antimatéria? Não, aí que está. Em realidade, o oculto quer dizer que oculto no sentido da ordem. Existe algo que ordena a matéria que ninguém vê. Tá? Não é antimatéria. Tá? Então, podemos dizer que a antimatéria existe no universo, existia no Nun original, sim, existia, igual que existe neste universo. Tá? Mas isso, a antimatéria também, quando se divide, o Nun original, ela também faz parte desse processo de subdivisão. Mas temos que entender Amon, Ra, como uma consciência que faz o processo criativo. Acho que tem uma imagem aí. Um pouquinho que eu estou dando uma oizinha. Que mostra mais ou menos isso. Por isso, continuo insistindo na enorme importância de unir a ciência e a mística. Já mostrei aquela imagem. Qual? A da explosão? Sim, mostra de novo. Mostra de novo a imagem. Que é importante essa imagem. Vamos a estudá-la um pouquinho. Por isso, volto a insistir, temos que repensar essa ideia de seguir por um caminho científico e tentar apagar o que nossos ancestrais nos mostram. Isso é um erro básico, porque eles nos mostram todo o que a ciência está descobrindo agora, mas um fato a mais.
tá? Que existe nessa matéria gerada um nível de consciência que permite uma multiplicação e uma ordem. É como um programa oculto. Amon é o programa oculto em nós, em toda a matéria que nos rodeia. Todo tem uma tendência evolutiva e isso já estava incluído no momento que Atón se dividiu. Que a ciência ainda não entende, está procurando. Diz, como é que existe esse fenômeno de que todo evolui, todo se multiplica e se divide? Tá? Digamos que está dentro do nosso DNA, ou existe um DNA molecular, ou talvez um DNA atômico, subatômico, de partículas subatômicas que ainda nós desconhecemos. Mas essa seria a consciência de Ra. Então, aí nós vemos aqui, antes, aqui, o caldo original, e a partir da luz, desse ponto de luz que se falava dentro da cábala mística, se fala um tzimtzum, um raio de luz. E depois do raio de luz, a ordem do universo, as galáxias, o Sol, os planetas, tudo começa em uma ordem, uma matemática, em algo perfeito. Só que nesse ponto no qual Atón toma consciência, eu existo. E na medida que ele toma consciência, essa consciência permite a ordem. Isso é muito importante, porque a ciência não chegou a esse conceito ainda. Se fala ainda de um processo evolutivo da matéria. Coisa que já no mito de Ra foi deixado para trás. Então, digamos que a mística evoluiu muito e a razão ainda não entende o mito, mas nós estamos tentando trazer o mito a uma realidade consciente. Ou será que vamos precisar mais de 5.000 anos a mais para entender o que é Ra, tá? A consciência do Criador. Mas voltando ao início, quando nasce o culto de Ra na quinta dinastia, vemos os templos, tá? Os mais antigos, sendo construídos em diversos locais no Egito, tá? Com um design absolutamente diferente. Vamos ver aí agora. Observem bem. Nunca van a ver um templo egípcio com esse design. Tá? Digamos que temos um pilar central, que é um grande obelisco, com uma grande base, e uma parte à frente que seria, digamos, um local de sacrifícios ou de orações, ofrendas, coisas dessa natureza. Tá? Então, esse desenho é um desenho de Maspero, que foi um egiptólogo que em 1907 ele desenhou esse templo solar perto de Abusir, que é uma região. Abusir quer dizer o lugar de Osíris, é um lugar onde tem muitas descobertas, assim. E hoje é chamado, o lugar que está é Abu Ghurab, tá? Que está a uns 20 quilômetros do Cairo, tá? 15, 20 quilômetros. E tem feito sobre esse lugar um monte de historinhas. Aí tem outra peça aí, lugar de ofrendas, não? Não sei se tu pode mostrar essa imagem. Esse lugar de ofrendas, que em realidade é uma pedra inteira, um bloco inteiro, cortado de uma forma muito diferenciada. É bem interessante. Mas ninguém nos diz nada al respeito. Tá? Então, vamos continuar. O importante é que entendam que esses templos têm uma ideia diferente de como se devia comunicar com esse néter. E vemos nesse templo também, na parte de cima desse obelisco, o que seria chamado Bem-Bem, que seria uma pequena pirâmide. Todo isso tem uma explicação, mas nós vamos aí chegando a ela aos poucos. Então temos esses 6 faraós, que podem encontrar na internet, tá? Não precisam que eu esteja citando um por um.
en el cual se sabe que todos construyeron. Ahora, sobre dónde construyeron, sabe-se de otro lugar que fue construido y sabe que fueron construidos, pero no se sabe, no se hallaron. Então, ainda, como eu sempre digo, não, sobre o que se está vendo do Egito, é um 25% mais ou menos daquilo que está enterrado no Egito. Então, ainda tem muita coisa para aparecer. Então, vamos fazer uma pequena viagem assim, à época da Quinta Dinastia, uns 2200 anos antes de Cristo, quando os egípcios acreditavam que o Sol era responsável pela origem da vida, assim como o centro de um sistema de energia. Os antigos sacerdotes observavam o céu e as estrelas muito atentamente e sabiam que o maior astro que nós temos tem mudanças e transformações cada 22 anos. Hoje, sabemos a mesma coisa. O Sol tem 2 ciclos de 11. E há poucos anos, eu acho que foi a partir dos anos 70, que começamos a estudar o grande astro de nosso sistema, seus campos eletromagnéticos e a influência desses campos eletromagnéticos nas manchas solares, que a vez elas não influenciam a nós, tá? Mas 4.000 anos atrás, os sacerdotes do templo de Amon temiam que o Sol tomasse represárias contra a Terra em certos períodos. Tá? Assim, cada 22 anos, a Terra poderia sofrer represárias. Estamos falando de um conceito. Depois vamos aprofundar esse conceito. Pela tradição iniciática, sabemos que, em sua doutrina, eles pensavam que cada 11 anos o astro se fortifica com seus discípulos. Puxa, o mestre e os discípulos, não? Sim. Então, vamos ver assim. Quem são os discípulos? Todos os néters, todos os planetas, a Terra e a Lua. E ele renovava seu poder. Então, alguns podem perguntar, como o Sol renovava seu poder? Bom, e aí que está. Pelo que eu descobri em minhas práticas místicas, os planetas também influenciam o Sol, tá? Por meio desses campos eletromagnéticos. Mas, quando a natureza é afetada, o campo do planeta muda e isso descompensa o sistema planetário e o próprio astro ao qual devemos nossa vida. E isso nós temos que ir entendendo o que os sacerdotes pensavam e o que nós podemos ir vendo dentro do pensamento atual, porque nós, se unimos a ciência, mas a mística, podemos ir compreendendo a razão do mito. E entendendo por que os egípcios diziam que o Sol poderia ter represárias contra o planeta. Neste conceito místico que os egípcios tinham, existe a mesma ideia da magia. A magia. Uma troca constante com todo o universo. Isso fundamenta a magia egípcia e a sírio-babilônica, sem dúvida. É decir, os deuses nos influenciam e nós a eles também. Existe uma troca constante. Cada um de nós cuida da natureza e estamos ajudando, então, o planeta e o Sol também. Quando fazemos isso, realmente estamos servindo a nosso universo. Tá, então fica bem claro assim que os egípcios adoravam deuses que representavam a natureza, né? Para nos ensinar a cuidar e a identificar com ela, com o planeta. Vocês podem olhar ali em minha playlist dos deuses egípcios para confirmar isto. Mas podemos perceber também que toda sua escrita também tinha essa função, fazer que a mente dos egípcios se integrasse com a natureza. Mente, natureza e pensamento estivessem sempre juntos. Assim como os deuses, e com imagens constantes da natureza, vamos começar a idolatrar e a respeitar a natureza. Isso é o que eles queriam, que o povo
digamos assim, se integrasse com o meio. E o meio fizesse parte de todo o seu sistema evolutivo de produção, de manutenção da agricultura, etc. Então, voltando aos templos de Ra, se festejava o aniversário do Sol a cada 22 anos, lembrem isso. Hoje se fala de ciclos de 11, mas para os egípcios se fala de 22 também, aniversário solar. Tá? Podemos dizer que nesse aniversário que os egípcios festejavam, era o momento que Astro adquiere poder, e adquiere tanto poder que pode destruir um planeta. Ou destruir o planeta não, talvez a natureza desse planeta, tá? Não é destruir o planeta, senão a vida no planeta. E eu posso dizer com certeza, porque isso é uma coisa que pesquisei, que venho pesquisando há uns bons meses que estamos dentro da pandemia, no ano 2019, no mês de dezembro de 2019, terminou um ciclo e começou outro. E isso já está comprovado. Assim que em 2030 se faz o primeiro ciclo de 11, de 22. Os antigos místicos, então, entendiam que quando o Sol ou a consciência de Ra cobra algo da Terra, ele começa a haver um pequeno problema. Só um minutinho. Sim. O pessoal está falando que está sem som, mas alguém com problema com som, pessoal? Vamos ver, porque ali está saindo o som. Né? Alguém pode responder se tem som? Alguém mais com problema? Estão ouvindo, pessoal? Aí tudo, Não, tudo então, ok? Então não somos nós. Não somos nós, então. Tá. Perfeito. Às vezes algum delay, alguma coisa assim, né? Sim. Então, Ok. Desculpa, vamos seguir. o conceito egípcio era que Ra poderia, digamos, afetar o que? O clima, terremotos. Claro que isso pode gerar pestes. Imagina todo um conflito ecológico a partir de mudanças de campo eletromagnético no planeta. Com certeza. Tá? Então, se dizem que Neandertal desapareceu por mudanças. Essa é uma ciência atual, diz, de campos eletromagnéticos da Terra, do campo eletromagnético da Terra. E o que nos diz a tradição? Que o continente da Atlântida desapareceu neste aniversário solar. Ai, meu Deus. Para ele. Vamos encontrar no próprio Egito o mito egípcio da destruição da humanidade por Ra. Tá? Se lembram disso que já falamos também? Sim. Onde Ra transformou a vaca celestial, Hathor, em Sekhmet. Deusa com uma cabeça de leão e corpo de mulher enviou à terra para exterminar os homens que desafiavam o poder do Deus Sol. Então, fíjense, temos toda uma doutrina mística egípcia um pouco tenebrosa, mas, em realidade, isso se fundamenta em um conceito claro. O Sol tem campos eletromagnéticos, os planetas têm os mesmos campos, os planetas também podem ter uma troca com esses campos eletromagnéticos com o Sol, assim como o Sol tem com a Terra, e o Sol se renova a través de seus próprios planetas. E a la vez o Sol renova a vida de seus planetas. É um ciclo. E o que nos estão dizendo os egípcios? Que se nós cuidamos da natureza, preservamos os campos do planeta, não temos mudanças climáticas fora de épocas, digamos, ou fora de ciclos normais, e isso modifica o campo eletromagnético da Terra, e isso é o que está acontecendo. Isso é real e está acontecendo já agora. E isso modifica, inclusive, o centro da Terra. Bom, Tem uma leve mudança de eixo. não é eixo, é os líquidos, os metais líquidos que são os que produzem o campo eletromagnético. Então pode haver mudanças que ainda não estão claramente definidas por a ciência. Então,
Sim. Tem duas colocações aqui do Rafael. Ele pergunta se a profecia da mulher vestida de sol do Apocalipse tem algo a ver com esses ciclos solares e se no caso a mulher essa seria Sekhmet. Profecía da mulher do sol do Uma Apocalipse. mulher vestida de sol do Apocalipse. Sinceramente não me lembro dessa mulher vestida de sol do Apocalipse. Bom, Então não poderia dar uma resposta, mas lembro de ter leído várias vezes o Apocalipse, mas não me lembro da mulher vestida de sol. Vou ter que ler novamente para poder responder isso. Pode haver alguma relação, mas teria que pesquisar isso. Não está na minha memória agora. ok. Então vamos em frente. Tá, me diz uma coisa. O que os sacerdotes então faziam para tentar evitar isso? Toda essa questão aí digamos, da fúria de Ra. Uma fúria de Ra. Bravo. Ra ficou bravo hoje, não gostou do que se está fazendo na Terra. Então, não sei se a palavra fúria é o certo. É decir, estamos falando de elementos eletromagnéticos, mas também estamos falando de uma mão, uma consciência. Então, fica muito difícil separar uma coisa de outra e integrá-las também, porque nossa mentalidade não pode acreditar, então, que Deus, que nos deu a vida, cria um dilúvio, como aparece na Bíblia, o dilúvio de Noé, entendeu? Todas aquelas coisas. O que foi? Foi Deus? Ou estamos falando de um erro dos homens? Tá? Que cutucam algo que desconhecem, como aconteceu com a Atlântida, e depois provocam sua própria autodestruição, porque não têm conhecimento. Então, por que não olhar os mitos antigos e tentar estudá-los em profundidade e entender que muitas vezes, com a razão, não estamos chegando ao verdadeiro conhecimento? Sabemos que um ano antes do século XXII, os sacerdotes meditavam para que Deus perdoasse e guiasse os homens, e isso não acontecesse nunca novamente. Então, digamos que os templos de Ra e os sacerdotes do culto solar, eles queriam criar uma consciência. Não estamos falando de doutrinas religiosas. Estamos falando de uma consciência que permitisse a evolução espiritual da humanidade ao ponto de que respeitar a natureza. Então, nós vemos isso em todo o processo educativo no Egito. Assim, como conviver em um deserto? Criando uma estrutura ecológica fantástica, que foi o que eles fizeram. Transformaram um deserto no paraíso, dentro de um equilíbrio perfeito. Então, um dia, no ano do aniversário, os egípcios festejavam o dia do sol, aquele que nos dá a vida. E nesse dia tudo parava. As pessoas se reuniam em seus templos, em suas comunidades, comiam beterraba. Beterraba. Sim, que é uma planta solar, com mel, frutas secas, passas de uva, tâmaras, e vinho também, tá? Vinho, e cantavam, dançavam, tá? E faziam grandes festas, festejando com alegria as bondades del Deus Ra. Nesse dia se discutiam que as ações dos homens, o destino da humanidade, a luta dos povos também, que era um dos grandes problemas, e era importante aprender com os erros dos vecinos, para não repetir e conseguir evoluir. É interessante isso, porque se tu avalias uma estrutura familiar, os filhos aprendem com os erros dos irmãos. Tá? O filho menor aprende com os erros do filho maior. Tá? Então, os egípcios observavam as guerras, as destruições, porque todo o processo de guerra lá era incêndio, queimar, destruir, também provocava enormes, digamos, mutações na natureza. E eles entendiam que era o desejo dos deuses para os homens, que vivam em paz. Tá? Era um dia de grande reflexão, então. Sim, era um grande período de reflexão. Agora, temos que entender que os egípcios foram o único povo que nunca quis conquistar o mundo. Tá? E aí temos uma resposta de por quê. Eles não tinham planos de conquista mundial.
nunca tuvieron. Siempre tuvieron planes de defensa, pero nunca de conquistar un mundo. Como los griegos, los romanos, los españoles, los portugueses, los ingleses, los alemanes, los japoneses. Es decir, el resto del mundo siempre tiene esa intención. Y ainda hoy vemos hombres y ideologías que quieren ser dominantes en el mundo, no entendiendo que cualquier imposición va a generar conflicto, va a generar oposiciones. Sim. Siempre. Então, naquela época, observar o sol e festejar-se o dia era uma forma de se identificar com ele. E isso é muito importante. Como se dizia antigamente, tomar a cara de Deus. Uma expressão tão estranha, né? Tomar a cara de Deus, o que quer dizer? Representa se identificar com o pensamento astral, assumir o sol como nosso pai. O pai nosso, estou falando do pai nosso, o nosso pai, de nosso sistema. Tá? O pai nosso do nosso sistema, que somos seus filhos e reconhecer que o que ele nos dá é muito importante. E quando sentimos isso, começamos a entender a importância do sol em nossas vidas e na própria natureza. Hoje o sol é como um pai que não consegue se comunicar com o filho, entendeu? O filho está morando na casa dele, tá? Que ele criou, digamos, recebe calor, luz na natureza, que o alimenta e lhe dá lucro ainda, tudo de graça. O Pai Nosso, que seria Ra, digamos, nos alimenta e nos dá tudo, nos dá a vida. Mas o filho não assume que tem débito com o pai, entendeu? Com a natureza. Não assume isso. Parece que se pensa que nos dar a vida é mais uma obrigação do pai do que um ato de amor. Bom, aí que está. Esse é o grande problema atual. Assim, a falta de reconhecimento. E quando tu vê o mito de Sekhmet, o grande conflito que teve, digamos, no mito é esse. Ra, pô, qual é? Não me reconhece, já não sou importante. E tudo o que eu fiz por você não é nada importante. Então, se nós não vemos a importância da natureza, se nós não vemos a importância da natureza no sistema, no planeta, em relação ao resto do sistema, bom, então somos egoístas, plenamente egoístas. Queremos que nos den tudo. Os antigos reconheciam o grande pai e o homenageavam em seu trajeto diário, desde o nascer até se pôr o sol. É o Deus que nós temos. Em termos reais, devemos nossa vida e nossa existência ao sol. Sim. Mas ninguém o reconhece na forma certa. Se fala de outros deuses que nem se veem, nem se percebem, mas o sol está aí. E lo vas a encontrar como religião universal em todo o mundo. E de repente lo trocamos por uma série de imagens, de ideias, de conceitos que nem estão presentes. São abstratos. E Ra deve estar confuso. Mas qual é? Eu te dou calor, te dou energia, te dou tudo. Estou morrendo por vocês, porque em realidade, na medida que ele morre, nós estamos vivendo. Aí nascem as religiões solares. Da morte de Deus. Na medida que ele morre, ele está dando vida. Então, é um acto de amor pleno. E é assim que os egípcios entendiam sua doutrina. Deus está morrendo por nós, minuto a minuto. E graças a isso eu estou vivendo. Como não vou reconhecer Ra? Nós nos esquecemos disso. Achamos isso, que os pais têm obrigações. Exatamente, tá? Que o que fazem os pais é obrigação, não é por amor. Não é mais nada do que tua obrigação. Isso aí. Bom, digamos que a lei coloca assim. Sim. Então, a maioria das pessoas fazem o processo inverso do que nós falamos. Quando eu digo que o homem toma a cara de Deus, é tomar a consciência de lo que é Deus. Tá? Mas os deuses tomam a cara dos homens hoje. Esse é o ponto. Os deuses têm que entender, a maioria dos deuses têm que entender os problemas dos homens, tá? Porque os homens, o único que fazem é pedir saúde, amor, dinheiro, poder, e isto deixa claro que ainda somos imaturos e absolutamente dependentes. Seguimos olhando para cima, procurando o quê? O peito da mamãe, sempre querendo mamar.
E esse é o grande problema das próprias religiões, estimula o processo de dependência das pessoas. E isso é uma coisa que nós temos que entender. Então, vocês dirão, o que esta religião fazia para se integrar com Ra, entender a importância da natureza e amadurecer espiritualmente? Digamos que os sacerdotes e nós, iniciados, temos até hoje práticas místicas para nos desenvolver espiritualmente, associado a todo este processo. E hoje nós vamos a falar de uma prática mística que é muito importante para os iniciados, porque ela procura ligar os discípulos com a energia que comanda as forças internas. O Sol é um gerador energético de todos os nossos 9 corpos. O Deus Ra ainda comanda nosso sistema astral. E isso todos os iniciados sabem. Muitas vezes estamos cansados de lutar, acobardados por sofrer, entramos em dúvida, nos confundimos, perdemos ânimo, força no trabalho, na vida, no estudo. Eu sei que podem parecer problemas que, na maioria das vezes, são consequências de estados de ânimo patológicos, ansiedade, estresse. E até isto pode parecer depressão, mas nem sempre é depressão. Muitas vezes representa que cortamos o contato com a corrente que nos dá vida, que traz a nós a força vital do universo inteiro. Tá? Então, aquele que procura a verdade dos antigos pode perceber que depois de fazer a prática que nós vamos ensinar, tudo muda. Deixa eu só fazer uma observação aqui, seria um pouco anterior do que a gente está falando, mas como falou em meditação, a Valéria conta que ela sonhou com o plasma cósmico quando ela estava fazendo as meditações da unicidade, que ensinaste lá na playlist da unicidade, o que acabou despertando o interesse dela pela ciência, mas ela não imaginava essa relação com o mito da criação. Bom, é que está. Egípcio. O problema é justamente esse. É todo o que se fala hoje a nível científico, o último que se está falando nas últimas pesquisas lá na Suíça, não? Uhum. É justamente isso. E essa relação é clara como a água. É decir, só vamos trocar uma palavrinha, falar de caldo, não? O Ruach Elohim que andava em cima das águas originais está na Bíblia hebraica, é decir, que é uma continuação do conhecimento egípcio, não cabe dúvida alguma, não? E deixa eu só te colocar aqui que a Cláudia já, usando o que aprendeu com a gente no módulo 1 aí do nosso curso aí, Baenu, diz que hoje ela já festejou com suco de beterraba e uma bebidinha feita com mel, limão siciliano e vinho branco, viu? Já comemorou o dia do Ra. Ele já deve estar bem tranquilinho. Reconhecer, bom, eu acho que só reconhecer é algo importante, mas esse reconhecimento a que leva a que as pessoas cuidem da natureza. Sim, como tu fazes, não se usa mais sacola de nylon, de plástico, colocamos o lixo orgânico, fazendo compostagem, estamos tentando procurando usar produtos ser conscientes, veganos. Que é o que os egípcios pretendiam, que as pessoas tivessem uma elevação de consciência. E quando eu falo de consciência, é consciência da natureza, do equilíbrio, da harmonia. Então, quando o nosso corpo entra em harmonia com a energia do universo, muda o padrão energético e, por sua vez, modifica a nossa química cerebral. Isso é bem claro. Entrar em harmonia com o universo, entrar em harmonia com Ra, muda nosso padrão, nosso campo, nosso Ka, nossa energia, que por sua vez modifica a química cerebral, então o processo da depressão diminui. Estamos falando de entrar em harmonia com a natureza, é comer o que é certo, é se alimentar-se de uma forma correta, é não exagerar em certas coisas. Lo mismo que estamos falando da relação de um país com a natureza, do mundo com a natureza,
que isso está gerando consequências dentro de um corpo maior, que é nosso sistema. Então, o homem, da mesma forma que uma planta, quando não recebe luz, tá, murcha. É decir, o que vemos? Aumento de depressão em inverno. Isso é bem claro, o aumento de depressão em inverno é enorme. Eu vejo que trabalho muito mais em inverno que no verão. A gente pode ver que todos os países do hemisfério norte, grande parte deles tem aqueles solários, né? Porque são países que têm um índice de depressão Muito grande, suicídio. Tudo então, mais. a própria terra no escuro não produz, não? A natureza procura a luz, a sol como uma fonte de vida, tá? Claro, não estou querendo dizer com isso, não estou estimulando a ideia de ir para a praia e se torrar na praia. Não é isso que estou dizendo, tá? Estou falando de uma energia vital que se manifiesta no dia a dia, na natureza, e que alimenta nosso plano físico, assim como a força astral da lua alimenta nosso plano psíquico à noite. É o equilíbrio entre a luz do sol e a luz da lua. Fazem o equilíbrio, a compensação dos opostos. Tá, e quais as tradições dos antigos iniciados? O que eles procuravam ensinar com essas tradições? Bom, nós estamos vendo parte de lo que eles queriam passar, não? Então, contam os mestres da tradição que nos antigos templos de Ra se comentavam os problemas de que do mundo, como falei, da sociedade, ensinavam seus discípulos a quê? A procurar a luz. Tá? Claro que tinha horas, tem toda uma série, inclusive, de tratamentos de saúde que se faziam nesses templos, fundamentados na luz, inclusive a depressão, tá? Sim. Mas hoje não é o dia de falar de como se trata com a luz, mas quero dizer que isso era parte de lo que eles faziam. Então, o que eles propunham? E algumas das coisas que se me contou na tradição, não? Então, vou tentar repetir isso assim de uma forma semelhante ao passado. Queremos que cada pessoa não se desligue da força de Ra, que não perda a oportunidade de encontrar o caminho da natureza. Imaginem isso, é o que eles predicavam em seus templos. Al chegar o dia que viajes na barca de Ra, sabe o que é? O dia de viajar na barca de Ra é o dia que tu te fuiste. Faz que tirem teu coração e coloquem um escarabelo sagrado em seu lugar. E quando te integres ao cosmos, deixa para trás tudo o que te amarra a esta terra. Vocês, discípulos, estão sempre prontos para se unir ao cosmos. Não todos estão prontos para se unir ao cosmos, viajar na barca de Ra e seguir o caminho da luz, como nos é mostrado na hora da transição. Por que colocar um escaravelho no lugar do coração? Tá. Todo isso tem uma explicação, tá? Vamos partir dessa base que temos uma doutrina de vida, de luz e de morte junta. Quando se fala de morte, eles também entendiam que havia uma ressurreição. Tá? Então, o escarabelo no coração, o escarabelo é um símbolo de ressurreição, assim como o sol da manhã se representa como Keper, que é o nome do escarabelo. O que poucas pessoas sabem, muito poucas pessoas, e nenhum egiptólogo que eu tenha lido até agora não sabem, é que os escarabelos fazem uma prática, que é a prática da morte. Se o escarabelo, frente a um risco, um perigo, ele pode aparentar a morte. A gente já viu isso aqui em casa, né? Já fizemos práticas e coisas assim também, explicando que o escarabelo entra em um estado de morte para se salvar de uma ameaça. E depois retorna à vida. Então, os egípcios vieram e aprenderam como que canalizavam a energia para eles mesmos fazer suas experiências de morte e ressurreição. Mas eles entendiam também que a luz que nós temos, ela volta ao universo. E deve voltar ao universo, não deve ficar na Terra. Por isso diziam os antigos que nós devemos unir ao cosmos. Ir na barca de Ra e nos encontrar com os deuses e voltar ao universo. É decir,
que existe um grau de consciência, de luz em cada ser humano, que os egípcios antigos deste núcleo de Ra chamavam Hamemis, essa partícula divina de Ra, el Hamemis, que todos nós temos. Deixar que essa partícula siga a luz, quando aparece a transição, sempre aparece uma luz. E deixar o Hamemis se encontrar com o universo, se unir a Deus. Bom, deixa eu só perguntar uma coisa que o pessoal está perguntando desde o início da aula aqui. Foi a primeira pergunta que foi feita. Tá. Que por qual o Rafael perguntou e depois a Tamara perguntou também. Qual é a diferença de Ra e Re? Não tem diferença. Tem duas grafias, se tem um mistério oculto. Não tem nenhum mistério. Em realidade, como não tem vogais no Egito, muitos nomes de deuses se usa a palavra, a letra E, como base. Então, em lugar de dizer Ra, se diz Re. Tá, e tem alguma pronúncia correta? Ra. A pronúncia correta é Ra, não é Re. Então, tu vai encontrar muitos nomes de Deus que faltam na vogal. Qualquer vogal que falte, bota Ne. Tá? Mas é a mesma coisa. E deixa eu passar duas experiências aqui dos nossos discípulos. Sim, pode ser. A Cláudia conta que logo ao amanhecer, na caminhada dela, olhando o nascer do sol, ela teve uma experiência muito gratificante. E a Ana diz que as meditações matinais ensinadas por ti, onde se saúda o sol, deu um salto na energia dela durante o dia. Não tenho dúvida. É um momento importante. Esta prática que vamos ensinar hoje é justamente para se unir, el Hamemis, nossa essência de luz divina, se unir novamente à corrente de energia universal de Ra, de Amon-Ra. Então, depois de 4.000 anos, ainda devemos saber que quando se perde o sentido, esse sentido de conexão com as forças que nos animam, se nós achamos que existe uma força que nos anima, que é algo genético e biológico, nós estamos esquecendo uma força que anima a própria vida no planeta. Não podemos esquecer do que é primário. Se nos esquecemos disso, entramos em um caos. E é preciso voltar ao caminho da natureza, que é o que os discípulos estão fazendo. Talvez não entendem claramente, mas estão tendo a prova desse encontro com aquelas doutrinas antigas egípcias. Por isso, quando experimentamos esta prática mística, vamos perceber como podemos nos integrar com forças astrais e melhorar nossas vidas em infinidade de factores. E durante a semana que pretendemos fazer a meditação, digamos que vou fazer a meditação o próximo domingo, na manhã, tá? Então, durante essa semana, digamos, vamos a comer uvas, figos e tâmaras, para acompanhar e já ir preparando a energia do corpo. Já quero uma tâmara? Não, ela quer vinho. Ela quer vinho. Ela gosta mais de cerveja. É cerveja, é certo. Ela gosta de cerveja. Mas ela rouba. Mas ela não toma, tá, gente? Olha, não é... Não, ela é gamada, uma latinha de cerveja, ela vai atrás. Então, fazemos esta prática preferencialmente os domingos pela manhã, tá? E uno procura que águas, onde se possa ver o reflexo do sol. É dizer, talvez uma piscina, se não tem alguma coisa, uma bacia de prata sirve, porque eu já fiz essa prática numa bacia no sol da manhã. Opa, mas tem uma cantoria aqui. Então, é uma antiga forma de dizer, deixa que tua alma penetre em ti igual que o reflexo do sol. Que a alma de Hamemis, a alma de Ra, penetre em ti, em tua alma, através do reflexo do sol. É algo que está muito associado ao que se faz quando se olha uma bola de cristal, se olha um reflexo. Quando se procura sentir o espírito de outra pessoa, o que uno procura é um reflexo.
No, nunca podemos ver a luz directa de una persona, temos que ver seu reflexo. Por isso que a bola de cristal representa justamente algo muito parecido, a forma de pegar através do reflexo a energia de cada ser, de cada pessoa. Então, procuramos de manhã isso, aí temos a imagem aqui de um reflexo nas águas. Fazemos, agora vou ter que, tem que cobrir a cabeça, olha aqui, né? Olha a equipa que estou botando aqui. Fecham os olhos e abrem lentamente, respiram lentamente, os braços à frente. Durante 3 minutos vocês relaxam, se concentram no reflexo, chamam o reflexo das águas para dentro de vocês. Chamam esse reflexo como se estivesse entrando dentro de vocês. E depois que ficamos parados durante esses 3 minutos, enquanto focalizamos esse reflexo e energia, descobrimos a cabeça e botamos as mãos, fíjense a posição das mãos. Vocês dirão, é a oração cristã. Não. É a posição do obelisco nos templos do Deus Ra. Lembrem disso. E nessa posição, nós concentramos e falamos umas palavras. Ashiabara. Falamos essas palavras. Ashiabara. Me unir à força de Ra. Isso é o que uno fala. Tá? Mas enquanto uno pensa outra palavra. Lup Ra. Ashiabara. Lup Ra. A mente está com Lup Ra. Mas eu falo Ashiabara. E uno essas duas forças dentro de minha mente, las integro. E integrar o que eu quero que venha a mim com o que eu quero me unir. O que está separado se une. O que foi separado, a força de meu Hamimis se une a Amun-Ra. E isso é o que empieza a ir gerando uma energia em nós, uma força. E nos conecta novamente com a natureza. Mas nós não temos como conectar totalmente com Ra. Mas através da natureza nós podemos conectar. Quando alguém fere a natureza, está ferindo o filho de Ra. E abre o olho com isso, né? Porque depois não paga o preço disso. Todos nós pagamos o preço. Aunque eu acho que estamos indo em uma direção de tentar melhorar, mas não sei se não estamos também sofrendo o preço pelo que nós fizemos com esta pandemia. Não sei em termos, não? Porque, como eu falei, começou a mudança de ciclo em dezembro de 2019, quando realmente começou a pandemia. Então, temos alguma outra pergunta? O Perceptox tem que saber as formas de fazer porque se não for um bom iniciado, pode virar apenas um macaco de toque. Não entendi. Eu acho que ele quer dizer que a gente tem que saber bem como fazer a meditação. Sim, e não só repetir, sim. Né, sem estar sentindo aquilo, sem estar preparado para aquilo, por isso tem que, todo um contexto, né? Por isso que falei tudo, desde o mito, a interpretação e essa questão. Toda a semana uno vai preparando. Comiendo essas coisas, reconhecendo o sol, se preparando para quê? Para entender que não é o sol, é a Amun-Ra. Existe uma consciência detrás da luz. A luz é Ma'at. A luz, como eu já ensinei, é a justiça, é aquilo que o sol dá para todos por igual. Sim. Ele nos dá a justiça, a luz. Isso é muito importante. Mas detrás disso existe uma consciência, e que é uma consciência como a nossa. Por isso que os deuses eram representados como seres humanos. É uma consciência que tem a ver com a ordem de nosso cosmos, de nosso sistema. É uma consciência que permite que haja campos eletromagnéticos em plena harmonia, vibrando em frequências diferentes e se intercambiando e se unindo em um acto de amor cósmico. E nós fazemos parte de tudo isso. E nós somos responsáveis, porque, em teoria, temos consciência. Em teoria.
Em teoria. Ó, pelo jeito, ela não está concordando muito. Tem razão, tem razão. Só para te terminar aqui, o Rafael diz que a mulher do Apocalipse aparece no capítulo 12 do livro do Apocalipse. E ela é descrita no verso 1, que está vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ponto. Tá muito boa a tua lembrança aí. Vou dar uma pesquisada agora, mas eu acho que tem algo a ver, claramente, não? Existe um sincronismo em muitos mitos, em muitas histórias, e pode ser que essa figura esteja integrada àquela figura de Sekhmet. É muito provável. Bom, não temos mais perguntas. Peraí. A Ana diz que as meditações em que pensamos uma frase e dizemos outras trazem muita dificuldade para ela. Sim. Para os que iniciam, mas depois não é tão difícil, tá? Quando uno aprende a dividir a mente, como falei, isso está todo na série da unicidade da mente. O primeiro que ensina a unicidade da mente é a dividir a mente, para depois integrá-la. Então, como eu ensino lá a dividir em duas partes e depois a dividir em três partes, de poder ter três pensamentos à la vez, tá? Ou ter três formas de pensar no mesmo momento. Tá? Então, isso é muito importante. Mas estas são só duas. Estou falando a Shiva, a Ra, e mentalizando Lub, a Ra. Não é tão difícil assim, Ana. Tu vai ver. Tu consegue. Consegue, já conseguiu coisas bem mais complicadas, Claro, né? Vai conseguir sim. Bom, pessoal, acho que hoje ficamos por aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Opa, peraí. O Kersek de novo, no Antigo Egito, até o sacerdote passar pelo templo de Ra e aprender banimentos, era um dos últimos tempos, por ser mais representado pela iluminação da consciência humana. Sim. Bom, então, agradecemos a presença de vocês. Gostaríamos de lembrar que a partir do mês de julho estaremos iniciando uma nova turma de estudos. Já estamos com 2 módulos, na realidade. Sim, vai ter o módulo 1, novamente, repetido para pessoas novas, que trata sobre os poderes internos. E o módulo 2, que trata sobre os 7 poderes externos. Os néteres, o desenvolvimento dos néteres, e o desenvolvimento das forças fora de nós, como elas se manifestam na sociedade e como nós temos que aprender a manipular e controlar essas relações entre nós e o meio, digamos assim. Coisa que os néteres nos ensinam. Bom, quem tiver interesse, pessoal, pode ou deixar nos comentários ali do YouTube, entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e pelo Telegram, que eu também vou deixar o linkzinho ali na descrição, nos comentários do vídeo. Agradeço a presença de todos. Hoje teve gente nova aí se manifestando. Agradeço demais vocês estarem aqui junto com a gente. Espero contar com vocês domingo que vem, às 19 horas, para a nossa live. E a Kira quer dar um oi aqui, que ela está reclamando a aula inteira aqui, chorando, reclamando. Mas estamos aí, todos juntos com vocês, tá bom, pessoal? Beijão no coração, boa semana. Se cuidem, por favor, se protejam e protejam aqueles que vocês amam. Beijão, tchau, tchau. Se despidió.